Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 10 de março de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, o Paysandu aproveitando o tempo livre. A gente conseguiu trabalhar algumas circunstâncias que o Luizinho não tinha conseguido fazer com a gente ainda. O Remo de olho na Copa do Brasil. É um jogo do mata-mata, então é um jogo que cada detalhe importa. E no vôlei, a PAD venceu mais uma e garantiu vaga na final, ou melhor, no mata-mata da Superliga B. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando que você pode participar do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte e Cultura é composta pela Jordana Crumpanzer. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Renan. Um abraço para todo mundo que está em casa, começando a semana muito bem depois de uma folga. Exatamente. E o Renan Melo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Boa tarde para você que acompanha o Esporte e Cultura. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, porque a parada no Campeonato Paraense vem preocupando o elenco bicolor. Bora conferir na reportagem. O Campeonato Paraense segue paralisado. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, que rebaixou o Capitão Poço e modificou a tabela de classificação à próxima fase, afetou diretamente o Paysandu. A equipe, que estava pronta para enfrentar o Capitão Poço pelas quartas de final, agora muda a estratégia. E apesar de ainda não ter uma data para o retorno aos gramados pelo campeonato estadual, o Paysandu aproveita o tempo para descansar, ajustar os trabalhos e focar na Copa Verde. A gente sabe que com o calendário desse ano, algumas questões ficaram meio um pouco mais exprimidas, né? A questão de treinamentos esse ano foi... Dificilmente nós tivemos semana cheia para trabalhar e agora com a paralisação do Campeonato Paraense a gente conseguiu trabalhar algumas circunstâncias que o Luizinho não tinha conseguido fazer com a gente ainda. Então foi bom para aprimorar algumas coisas. Eu acho que a gente vem numa crescente importante na temporada, num momento bom de fases decisivas. Nosso time ganhou confiança, ganhou um modelo bem importante, então acho que a gente tem algumas coisas para corrigir. Foi bom esse tempo para que nessas fases finais a gente possa melhorar ainda mais. Mesmo com o lado positivo da paralisação, como o tempo de recuperação do elenco, que vem de uma maratona de jogos, a instabilidade no campeonato tem gerado preocupação no Paysandu. Isso porque a equipe bicolor tem calendário cheio neste ano, com Copa do Brasil e Série B, além do estadual e Copa Verde. Eu vejo que o campeonato hoje paraense, como está sendo transmitido para todo o Brasil, passa uma imagem muito negativa de desorganização. Isso é ruim para o povo paraense, para o campeonato, para o estado, porque quando você passa a tua imagem de paralisação, algo remete que algo surgiu errado, alguma brecha, algo que não foi corrigido a tempo, porque a gente teve tempo a ser corrigido. E aí atrapalha o trabalho de muita gente, né? E é assim com o Paysandu, que tem um calendário extenso, tem competições importantes. A gente vive uma situação de imbróglio, de indecisão, de não saber quando vai jogar, porque tem outro julgamento para acontecer. Assim como os problemas no torneio podem atrapalhar o planejamento bicolor nas competições, isso também pode prejudicar a evolução do futebol no estado. Eu acho que se a federação não arruma, por exemplo, que foi que o jogador pede um campo para jogar, para se mostrar para o torcedor um bom jogo e tudo, e depois acontecem essas coisas aqui, é complicado, né? Aí, por exemplo, tu vai depois falar para o outro companheiro vir jogar aqui o estadual e ele vai pensar de uma maneira diferente, se vou ou não vou, por esses problemas aí que vai ter a vezes, né? Então, são coisas que se tem que ordenar dentro da casinha e falar lá entre eles, para o torcedor também não sofrer esses parates que tem durante o ano. O Paysandu que parou por causa dessa paralisação no Campeonato Paraense, mas no meio de semana tem compromisso pela Copa Verde. Dois jogadores que falaram na coletiva são jogadores que hoje são considerados titulares no time do Paysandu. O Quintana e o Leandro Vilela. Inclusive, o Leandro Vilela só não disputou o jogo da rodada passada do Parazão por suspensão. Fora isso, foi titular em todos os jogos do Paysandu na temporada. 11 jogos em que o Leandro começou como titular
dos 12 disputados pelo Papão no ano, Jordana. Sim, um volante de mais marcação. Acho que o Paysandu precisa muito disso nesse meio de campo, ainda mais em uma temporada em que teve muito problema com a zaga. Então, ele é o volante de ficar mais centralizado, de conseguir fazer essa cobertura para a zaga que teve essas dificuldades, principalmente quando estava a dupla Quintana e Luan Freitas. O Quintana sentiu muito a saída do Lucas Maia, né? Porque o Lucas Maia fazia essa dupla com ele, deixava ele um pouco mais para ser o último homem de combate, para a questão de desarmes, enfim, de 1 contra 1. O Quintana acabou tendo que assumir toda a responsabilidade nesse início de temporada. Então, o Vilela acabou sendo essencial por conta disso, por questões físicas, por ser um volante também de marcação, de combate, de imposição física. E eu acho que ele acabou conquistando espaço na titularidade do Paysandu dessa forma. Mas, assim, eles estão corretos, né? É um momento complicado, a paralisação do campeonato influencia no ritmo de jogo, influencia na questão psicológica, mas também vai influenciar no calendário. Quando o campeonato voltar, e aí, já vai ter começado o brasileiro? O Paysandu pode chegar a uma final da Copa Verde agora, em que vai defender o título porque é o atual campeão. Então, tudo isso acaba influenciando demais, pesa muito para os jogadores, mas aí agora o momento é de comissão técnica, de dirigentes, enfim, diretores, acalmarem um pouquinho e lidarem com isso dentro do clube da melhor forma possível. O Quintana também, que é um jogador que tem sido titular na temporada, Renan, dos 12 jogos que o Paysandu disputou no ano, ele foi titular em todas as partidas de um setor que, como a Jordana falou, nos primeiros jogos do Paysandu no ano foi muito criticado, mas que a partir do momento em que o Luizinho Lopes chegou, o Paysandu passou a sofrer menos, tanto finalizações quanto gols dos times adversários. E a gente tem aí os 2 jogadores que falaram, foi de 2 setores do campo que a gente falou bem mais durante essa temporada. A defesa, como você falou, logo no início dos primeiros jogos, ainda com o Márcio Fernandes, era muito criticada, era muito vazada naquelas partidas. Depois a equipe conseguiu ter um rendimento melhor naquele sistema de defesa ali no campo de defesa. A equipe passou a ter um rendimento ruim no meio de campo, mas a gente tem esses 2 jogadores que são muito importantes para a equipe do Paysandu. Falando de Campeonato Paraense, falando de paralisação, como a Jordana falou, acredito que a preocupação maior para os jogadores é a questão do calendário, porque a gente vai ter um calendário mais curto esse ano, a gente tem um calendário mais curto esse ano, então se o campeonato se prolongar por muito tempo, a gente vai ter um campeonato brasileiro da Série B, uma Copa do Brasil, uma Copa Verde, um campeonato paraense, todos ao mesmo tempo tentando encaixar em datas muito curtas. Agora, bora na redação com a Vitória, porque o Paysandu já pega o avião hoje. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus, Jordana, Renan, a todos que estão nos assistindo. Como o Matheus já deu um spoilerzinho antes, é uma semana importante para o Paysandu. Vai rolar o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde e vai ser fora de casa, vai ser em Boa Vista, porque é contra a equipe do São Raimundo de Roraima. A equipe do Luizinho Lopes viaja hoje às 4h50 da tarde. E hoje pela manhã, inclusive, o time realizou o último treino em Belém. O próximo será em Roraima, amanhã, no CT do Monte Roraima, às 4 horas da tarde. O técnico ele vai conseguir fazer alguns ajustes aí nessa equipe, que pode não contar com peças importantes, como Brian Borges e Borassi. O Borassi ficou de fora da partida contra o Castanhal devido a uma lesão na coxa e segue se recuperando. Já o lateral direito sentiu contra o Japim, nessa partida contra o Castanhal, no Parazão e também ainda está em recuperação. No lugar do Brian Borges, pode ser que Edilson assuma a titularidade, enquanto no ataque, no lugar do Borassi, talvez entre Pedro Del Valle, Matias Cavalieri, para formar aí esse trio de ataque com Rossi e Nicolas. Volto contigo. Muito obrigado, Vitória, pelas informações. O Paysandu tem esse confronto contra o São Raimundo, jogo que a gente já destacou em outros programas que pode exigir um grau de dificuldade maior para o Paysandu, levando em consideração a temporada que o São Raimundo faz até então, Jordana. São Raimundo que não está se amedrontando para times que estão hoje em Série B, enfim, jogou contra o Amazonas, eliminou o Amazonas, jogou contra o Remo, eliminou o Remo. Jogou contra o Grêmio, fez um jogo muito difícil contra o Grêmio conseguiu passar nos pênaltis. Então, o Paysandu, como a gente falou, vai com uma pressão de defender o título, é o atual campeão, vai ter um jogo muito difícil e acaba perdendo muito, sem dúvida, sem a presença, para mim, do Brian Borges. O Brian é o principal jogador dessa temporada, eu acho que isso é indiscutível. Quando a gente fala de cobrir suas funções dentro de campo muito bem, ele é o jogador que consegue fazer isso. Chegou o momento do Edilson brilhar, tá de volta,
mas em questão também de Borazzi, sem dúvida é uma perda. Agora o Cavalieri está num momento muito bom na temporada. Todos os jogos que ele está entrando, ele consegue lances decisivos para o Paysandu, né? Inclusive marcou um gol no jogo contra o Castanhal, então pode ser uma boa opção. São Raimundo que ainda não perdeu na temporada. E com a situação do Parazão Bampará, o Cametá voltou à zona de classificação à próxima fase. E o técnico John Fabrício falou sobre como a equipe vem encarando tudo isso. Bora conferir. Na verdade, o Cametá ele não parou, né? Continuou trabalhando esse período aí de carnaval, já pensando nesse julgamento, né? Independente do resultado, a gente continuou esse trabalho. Ontem foi o julgamento, saiu a punição das equipes e cabe o recurso ainda, né? Mas o Cametá está preparado para a próxima fase, está aguardando, seja qual for a decisão da federação, o Cametá vai estar preparado para fazer um grande jogo nessa nova fase. No final das contas, toda vitória vale, né, Renan? Porque o Cametá vence o Remo na última rodada do Campeonato Paraense, uma vitória que, a princípio, não valeria para o Cametá se classificar, mas eu salvaria do rebaixamento, então já valeu por causa disso, mas pode valer em dobro caso o desdobramento do julgamento permaneça como ocorreu na semana passada, com a perda de pontos do Capitão Poço e da Tuna e o Cametá, consequentemente, entrando no G8. O Cametá está desde o fim da partida contra o Remo comemorando, descomemorando. Agora não comemora. Comemorou ali no final da partida porque a equipe ganhou, mas não esperava que o Santa Rosa ia vencer e acabou não entrando na zona de classificação. Agora tem todo o julgamento que a gente não esperava que iria acontecer tudo isso. O Cametá até então volta para essa zona de classificação, mas fica no período de indefinição. Como o próprio técnico John Fabrício falou, a equipe ainda não se desmontou, está esperando essa definição de fato se a equipe vai estar na zona de classificação ou não, mas é uma equipe que acabou mostrando aí nos últimos partidas que é uma equipe que pode brigar nessas quartas de final e pode trazer aí uma dificuldade para as outras equipes que tiveram uma classificação melhor na primeira fase. Já no Águia, o técnico Silvio Criciúma fez um balanço sobre os primeiros meses no comando do clube. Bora conferir. Eu cheguei aqui no dia 6 de dezembro e completando 3 meses de Águia de Marabá, né? E a gente sabia que esse momento chegaria, o jogo das quartas de final. Logicamente que a intenção era, né, de ter a oportunidade de decidir em casa por alguns tropeços, alguns jogos que a gente poderia ter ganho. Não conseguimos, ficamos na sexta colocação para decidir contra o terceiro. Agora é reunir o melhor treinamento, a melhor concentração, dedicado tudo a essa decisão que vale muito para nós. A Águia aqui na temporada soma 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 11 partidas. Eu vou te falar uma coisa, Jordana, eu já vi treinadores não só no Águia, mas aqui no futebol brasileiro em geral, que tiveram menos tempo do que o Silvio Criciúma para poder entregar resultados melhores. O Rafael Jacques, por exemplo, foi demitido logo no início do Parazão no ano passado. O Silvio Criciúma resiste, por enquanto, apesar da campanha de altos e baixos no Parazão e as eliminações na Copa Verde e na Copa do Brasil. Sim, eu acho que o próprio Matheus Sodré, ano passado, ele pegou, acho que já na fase mata-mata, o Águia de Marabá e chegou ainda na Copa... No Campeonato Brasileiro da Série D, não rendeu tanto e caiu ainda no início da competição. O Silvio está conseguindo se manter, mas eu acho que também ele fez o que ele estava, o que tinha sido pensado para o Águia na temporada, né? Com o calendário que o Águia teve, extremamente ingrato, pegando Remo, Paysandu, Fluminense, enfim, times que estão na Série B, na Série A. Ele mesmo falava, olha, a gente sabe onde a gente pode perder, onde a gente pode pontuar, e é o que a gente precisa fazer para a gente garantir uma classificação. E eu acho que fez isso. O Águia de Marabá se classificou, tentou jogar em casa, não garantiu. A gente não sabe como vai ficar agora o chaveamento depois dessa situação toda no TJD. Mas o Águia de Marabá que precisa, eu acho que ter uma consistência maior dentro de campo, precisa ser mais letal quando chega ao ataque, tem essa dificuldade de ser
ser mais efetivo no ataque. Eu acho que falta isso nessa temporada e que tem que valorizar um pouco mais os seus meio-campistas. Acho que hoje tem Germano e Kukri que estão brilhando e podem ser peças importantíssimas para um campeonato de Série D. De qualquer forma, acho que o Águia está tranquilo, apesar da situação no TJD, não mexe com ele, vai jogar as quartas e agora se preparar, porque jogo único pode deixar tudo muito equilibrado. O adversário do Águia, que seria o Bragantino, agora a gente vai saber qual vai ser no decorrer da semana. E ainda falando de Campeonato Paraense, bora voltar na redação com a Vitória, porque agora a gente vai falar sobre o Remo, que está planejando o que fazer quando a competição retornar. Matheus, o Clube do Remo se pronunciou sobre a paralisação do Campeonato Paraense. Lembrando, acho que é importante a gente ressaltar que a decisão da paralisação aconteceu horas antes da partida contra o Santa Rosa, que seria contra o Santa Rosa. Na decisão que foi divulgada na sexta-feira, depois disso, no pronunciamento divulgado no site oficial, o clube citou que vem colaborando com a federação desde o início do campeonato e que o Parazão é prioridade no calendário. Ele não só lamentou, como discordou dessa paralisação. Depois, no comunicado, o time azulino afirmou que vai tomar as providências cabíveis para restaurar a ordem e que vai avaliar a participação no campeonato, deixando aberta a possibilidade até de utilizar uma equipe alternativa ou composta por jogadores da base, já que o clube argumenta que a futura disputa dos jogos vai coincidir com jogos da Série B do Brasileiro e Copa do Brasil. Volto contigo, Matheus. Muito obrigado, Vitória, pelas informações. E em meio a toda essa definição do Parazão, o Remo já começou a focar no Criciúma, adversário de amanhã pela segunda fase da Copa do Brasil. Bora conferir. A primeira semana de março foi de trabalho no estádio Bampará Bainão, com foco nas quartas de final do Campeonato Paraense. Mas a paralisação da competição, poucas horas antes da partida decisiva pelo estadual, acabou pegando de surpresa o elenco que já estava concentrado para o duelo. A gente fica surpreso, né, cara? E também um pouco chateado, porque a gente sempre preza pelo profissionalismo máximo, né? Nosso papel, a nossa função é estar sempre concentrado para o que acontecer, mas a gente fica triste porque um campeonato como o Paraense está acontecendo esse tipo de coisa, não é legal, né, para o campeonato, para o estado. Acredito que essa é a minha forma de pensar, mas que tudo se resolva da melhor forma. Embora tenham sido surpreendidos com a suspensão do Parazão, isso acabou dando um tempo a mais para o time azulino pensar no confronto desta terça-feira contra o Criciúma pela segunda fase da Copa do Brasil. Um período maior de preparação que não estava nos planos e que está sendo utilizado para a equipe chegar ainda mais ajustada para esta partida. Sem dúvida, né? Porque se a gente tivesse esse jogo do Paraense aí, querendo ou não, a gente ia ter um pouco menos tempo de descanso. Ia ser muito curto ali o tempo dos jogos. E a gente ganhou sim alguns dias aí a mais de preparação para aumentar também o foco, direcionar somente o foco para esse jogo da Copa do Brasil contra o Criciúma. E a gente tem procurado aproveitar da melhor forma esses dias aí que a gente teve a mais. O confronto com o Criciúma será em jogo único e vale uma vaga na terceira fase da competição, com mais uma premiação milionária. E em um duelo que vale tanto, seja em termos de calendário como financeiro, um erro, por menor que seja, pode significar um prejuízo e tanto para o Remo. Na Copa do Brasil tem que ser dessa forma, porque é mata-mata. Então, se você perde, tá fora, né? Então, agora, terça-feira, a gente tem mais assim, um grande desafio, que é um jogo do mata-mata. Então, é um jogo que cada detalhe importa. Dentro de jogo ali, esse tipo de jogos mata-mata, o detalhe mínimo ele importa. Então, é nisso que a gente está focado, em fazer um grande jogo diante do nosso torcedor para, se Deus quiser, a gente sair com mais essa vitória e a classificação. Pedro Rocha, inclusive, ex-jogador do Criciúma. Renan, em meio a todas essas modificações que o setor ofensivo do Remo teve na temporada, dá para dizer que o Pedro Rocha hoje é titular?
Pois é, a gente tem. O Rodrigo Santana tem muitas opções para esse ataque do Clube do Remo. Ítalo, Pedro Rocha, Felipe Viseu, Pedro Castro, enfim, muitos jogadores. Mas o Pedro Rocha, ele chegou para esse Clube do Remo para fazer dupla com o Viseu e para ser titular nesse clube. O Ítalo pode ficar perguntando, e eu tô aqui fazendo o quê, né? Mas com certeza esses dois jogadores chegaram para ser titulares do Clube do Remo na temporada 2025. São jogadores que ainda estão em período de adaptação ao futebol paraense, mas são jogadores de excelente qualidade. São jogadores que chegaram com certeza foram olhados por essa qualidade que os jogadores vieram atuando nas temporadas passadas. Então, com certeza, é um jogador que chega para ser titular e é um jogador que com certeza vai ser titular nessa partida contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala ainda mais sobre o futebol regional e nacional. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Criciúma, adversário do Remo, nessa segunda fase da Copa do Brasil, que vive dias de crise, com mudanças no departamento de futebol e eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Vamos conferir. Continuar trabalhando aí, buscar soluções para aquilo que a gente vê que tem dificuldade e pensar no Remo, porque na outra terça-feira tem um jogo muito difícil no Mangueirão, provavelmente lotado, com 55 mil pessoas, 50 mil pessoas. A gente vai ter que estar preparado para enfrentar o adversário e trazer a vaga aqui para a terceira fase da Copa do Brasil. O Criciúma, que também com a eliminação precoce no Campeonato Catarinense, teve uma semana livre de treinamentos para esse jogo contra o Remo. O reencontro entre os dois, eles se enfrentaram na semifinal de 91, em que o Criciúma se classificou para a final e conseguiu o título contra o Grêmio. Aliás, naquela época o Criciúma comandado pelo Felipão, mas que não vive uma temporada tão boa assim. Vem de um rebaixamento da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi um bom fim de temporada no Criciúma. E isso tem se espalhado para o ano de 2025 e vê esse jogo como uma tentativa de se resgatar no ano. Sim, agora eu acho que o Clube do Remo pode se fazer valer disso, né? Além de vários fatores, como jogar dentro de casa, ter o apoio da sua torcida. E nesse momento que está aquele momento que não é bom, que não conseguem ter uma segurança maior, então o Clube do Remo pode fazer. E na Tuna, o Parazão ficou em segundo plano. A equipe foca na Copa do Brasil, com duelo nesta semana contra o CSA pela segunda fase do torneio em Maceió. Bora conferir. Nós temos agora mais tempo ainda para treinar, para focar para a Copa do Brasil, né? Já que a gente tem um jogo muito difícil lá contra o CSA. Mas vamos lá em busca do resultado positivo, porque sabe que, principalmente se a gente passando de fase, a compensação financeira para o clube será muito bom, para que a gente possa ter um ano muito bom aqui na Tuna. A Tuna que não vai ter nem muito tempo para se recuperar do sujo que levou na semana passada. Tem esse confronto pela Copa do Brasil contra o CSA, Renan, num contexto diferente agora do confronto contra o Sampaio Corrêa, levando em consideração que é um time que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, e que vem num momento também melhor do que vivia o Sampaio Corrêa naquela ocasião. O Sampaio Corrêa que inclusive jogou aqui em Belém. Agora a Tuna também joga fora de casa. Pois é, joga fora de casa, um confronto difícil contra uma equipe que teoricamente é superior ao elenco que a Tuna tem nessa temporada, mas não podemos dizer que é impossível essa classificação. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que traz muitas surpresas. Às vezes, as equipes que são mais favoritas acabam não garantindo essa classificação, mas acredito que seja um confronto difícil para a equipe da Tuna, mas que não seja impossível essa classificação dentro do Estádio Rei Pelé, lá em Alagoas. O CSA que soma 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas na temporada em 17 jogos. E pelos estaduais ao redor do Brasil, Flamengo e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca. Na semifinal, o Fluminense ficou no empate por 0-0 contra o Volta Redonda, enquanto que o Flamengo venceu o Vasco por 2-1. Dessa forma, Flamengo e Fluminense vão fazer a final do Campeonato Carioca, Jordana. Final esperada, levando em consideração o que os dois times apresentaram no Campeonato Carioca. E outra coisa, a postura do Botafogo em também não levar tão adiante o campeonato estadual. Eu acho que surpreendeu muito. Para mim não era esperado, não. Ainda mais falando do Fluminense, que a gente sabe que o próximo jogo é sempre o pior. Mas o Fluminense... Eu não sei se o riso da Jordana foi de alegria ou foi de desespero. Foi de desespero, com certeza.
Mas eu acho que o Fluminense começou a crescer na temporada no momento certo, começou a ter jogos muito mais consistentes e aplicando goleadas, inclusive contra o Volta Redonda, o que não é característica do Mano Menezes. O Flamengo vem com o Felipe Luiz e eu admiro muito o Felipe Luiz como técnico, mas apesar disso, nesse jogo contra o Vasco, apesar de ter começado muito equilibrado, o Vasco conseguiu o gol, as duas equipes fizeram um jogo mais ofensivo, mas o Flamengo não sentiu, o Flamengo buscou o resultado. Agora sim, mais uma vez com polêmicas de arbitragem, para mim Bruno Henrique deveria ser banido do futebol. Já no Paulistão, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e garantiu vaga na final. O adversário será conhecido hoje no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Que raiva da Jordana com o Bruno Henrique. Gols marcados por Yuri Alberto e pelo Garro, Renan Melo, diante do Santos, sem Neymar. Sem Neymar, a expectativa era que a gente tivesse o Neymar nessa partida. Ele foi até para o jogo, foi relacionado, mas a gente já sabia ali com informações que ele acabou tendo aí um problema de lesão pequena e acabou não querendo arriscar nessa partida. Mas falando do jogo, a equipe do Corinthians conseguiu abrir o placar, depois o Santos empatou no primeiro tempo ainda, mas no segundo tempo acabou sacramentando essa vitória e essa classificação aí no Campeonato Paulista. A gente segue falando dos campeonatos estaduais. Em Fortaleza, a final de estadual será o Clássico Rei, entre Ceará e Fortaleza. Na semifinal, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 1-0, enquanto que o Ceará fez 4-0 no Maracanã. Destaque nesse jogo do Ceará para mais um gol do Pedro Raul, centroavante que foi negociado com a equipe cearense, vindo do Corinthians. Criticado, desconfiado, mas por enquanto tem conseguido entregar no Ceará. E muito interessante, né, esse início de temporada do Ceará no Campeonato Estadual, até porque agora uma equipe que subiu vai jogar a Série A, então se prepara também para isso e chama a atenção negativamente essa campanha do Fortaleza. Nesse jogo contra o Ferroviário, o que aconteceu? O técnico mudou um pouco o esquema tático, estava num 3-5-2, espetando um pouco mais o Pikachu e o Pacheco. Isso não rendeu tanto, a equipe acabou sentindo bastante. O Fortaleza conseguiu melhorar com a entrada do Diogo Barbosa e conseguiu fazer 3 gols, acabaram os 2 sendo anulados, todos passando por assistência do Diogo Barbosa. Acabou com um gol, mas mostra um pouco da inconsistência que Fortaleza passa nessa temporada. Já em Porto Alegre, o Internacional abriu boa vantagem. O CAB de vôlei, a PAD, fechou a primeira fase com vitória e se classificando a sequência do torneio. A equipe paraense conseguiu mais uma vitória na Arena Mangueirinho, venceu o América de Natal por 3-2 e terminou a primeira fase na 6ª colocação com 20 pontos. E na próxima fase, a PAD vai encarar o Montes Claros de Minas Gerais, com o primeiro jogo sendo em Belém no próximo sábado e o segundo no dia 21 em Minas Gerais. Jordana, a PAD conseguindo pular mais uma etapa na Superliga B. Extremamente preparada, acho que uma equipe que começou a competição também muito bem, começou vencendo adversários muito difíceis. Eu acho que tem tudo para conseguir um objetivo maior nessa temporada. A PAD faz uma excelente temporada, sem dúvida, e a gente fica muito legal, né? A gente acha muito legal, né? Fica muito feliz de ver uma equipe de vôlei paraense conseguir subir dessa forma. A PAD que não conseguiu a classificação, mas acabou entrando na competição porque o Remo desistiu da vaga. E faz agora uma excelente temporada, sem dúvida. Apito final no Esporte Cultura. Obrigado, Jordana. Obrigado, Renan. E a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. A gente volta amanhã no mesmo horário e canal. Tchau.